Nos últimos anos, o Barcelona se acostumou a sofrer derrotas humilhantes na Champions, derrotas que foram extremamente duras para o clube, e no vídeo de hoje vamos relembrar as 6 piores derrotas do Barcelona na UEFA Champions League. A última vez que o Barça venceu a Champions foi lá em 2015, contra o MSN, e de lá para cá o time só tem feito campanhas vergonhosas dentro da competição europeia. E a primeira grande derrota do clube aconteceu na temporada 2017. Em 2017, o Barça tinha um ótimo time, e eles vinham fazendo uma boa campanha na Champions. O time havia acabado de fazer aquela remontada histórica para cima do PSG, e chegava muito motivado para disputar as quartas, e nas quartas o Barça enfrentou a Juventus. O primeiro jogo foi bastante disputado e truncado, e a Juve conseguiu anular as jogadas do Barça, que não teve uma boa atuação, e a partida acabou empatada em 0-0. Porém, no jogo de volta, a Juve jogou muito, e com o show de Paulo Dybala, o time italiano venceu o Barcelona por 3-0 e conseguiu assim se classificar para a semifinal. E o Barça não viu a cor da bola e sofreu uma derrota duríssima, e a partir dali o Barcelona começaria a sofrer uma sequência de vexames dentro da Champions. Na temporada 2018, o Barça teria outra derrota vexatória. O time espanhol em 2018 mudou bastante e Neymar já não estava mais lá. O ataque do time era Messi, Suárez e Dembélé. Porém, esse time do Barça era bem mais fraco se comparado ao da última temporada, e Messi vinha carregando o time durante a temporada. E após o time eliminar o Chelsea nas oitavas, o Barça foi para as quartas jogar contra a Roma, e parecia que seria um confronto tranquilo para o time espanhol, e no primeiro jogo de fato foi. O time catalão teve uma ótima atuação frente ao time italiano, que conseguiu aí uma ótima vitória. Naquele jogo, o Barça conseguiu vencer os italianos por um placar de 4-1, um excelente placar, e o Barça estava com o pé nas semifinais. Porém, no jogo de volta, tudo desmoronou. O time italiano dominou o Barça e conseguiu fazer uma remontada incrível, vencendo os espanhóis por um placar aí de 3-0, sendo assim o suficiente para se classificar para as semifinais da Champions. E mais uma vez o Barça foi eliminado de forma humilhante e com um time apático e perdido dentro de campo. E naquele jogo o Barça simplesmente não conseguiu competir, e mais uma vez o clube espanhol passou vergonha na Champions. E era claro que o Barcelona já não era mais o mesmo time de antes. E agora vamos partir para a temporada 2019. Em 2019, o Barça tinha um time mais sólido e Lionel Messi fazia uma das melhores temporadas de sua carreira. E o Barça estava confiante em vencer a Champions naquele ano. Porém, eles tinham pela frente o Liverpool, que vivia um momento espetacular naquela temporada. E a tarefa do Barça não seria nada fácil. E no primeiro jogo, mesmo não jogando tão bem, o Barcelona conseguiu vencer, muito graças a ele, Lionel Messi. O gênio estava inspirado naquela noite e decidiu o jogo para o time catalão, que venceu aquela partida por 3-0, e o Barça estava muito perto da final. Porém, no jogo de volta, os fantasmas voltaram a assombrar o Barça. Após tomar o primeiro gol do Liverpool, o time simplesmente desmoronou em campo, e o time inglês foi para cima com tudo. E o Liverpool simplesmente passou por cima do Barcelona e aplicou uma goleada histórica no Barça, e eles venceram aquele jogo por 4-0. E mais uma vez, o time espanhol sofria uma eliminação humilhante na Champions, e até hoje essa derrota é lembrada pelos torcedores do Barça. Porém, em 2020, a derrota seria ainda pior. Em 2020, o Barça vivia um dos piores momentos da sua história. O clube passava por uma grande crise institucional, e essa crise acabou afetando o clube em campo, e aquele time do Barça é extremamente fraco. E nas quartas da Champions, eles enfrentavam o poderoso Bayern de Munique, que naquele ano vivia um momento iluminado. Os caras estavam quase que imbatíveis, e todos sabiam que o Barça tinha poucas chances naquela partida. Porém, o Bayern não teve dó nenhuma do Barcelona, e o clube alemão passou o carro em cima do Barça, que foi simplesmente humilhado naquele jogo. E o clube espanhol simplesmente não viu a cor da bola naquela partida. E o Bayern mostrou toda a sua força naquela partida, goleando o Barça por incríveis 8-2, e deixando o time de Lionel Messi sem entender nada. E sem dúvidas, essa derrota ficará marcada para sempre na história do clube catalão. E após essa humilhação, o ídolo do time, Lionel Messi, acabou pedindo para deixar o Barça. Simplesmente inacreditável o quão fundo o Barça havia chegado naquela época. E essa derrota aumentou ainda mais a crise do clube naquele ano. E na temporada 2021, o Barça tomaria outra surra na Champions. E o time de 2021 do Barça continuava muito fraco, e mesmo com bons jogadores, estava longe de ser um time forte para competir na Champions. Porém, Messi seguia carregando o time, e ele era a esperança para que o Barça fosse bem na Champions. Nas oitavas, o time espanhol enfrentou o PSG, e o primeiro jogo aconteceu lá no Camp Nou. E mesmo com o Barcelona jogando em casa, eles não conseguiram segurar o PSG, e o time francês passeou em pleno Camp Nou. E o Barça tomou outra goleada na Champions, só que dessa vez jogando em casa. E aquela partida acabou com um placar de 4-1 para o time francês.
e no jogo de volta o Barça não conseguiu jogar o suficiente para reverter o resultado, e mais uma vez eles foram eliminados na Champions, tomando uma goleada, só que dessa vez no primeiro jogo. E a partida de volta contra o PSG acabou sendo a última de Messi atuando com o Barcelona pela Champions. Isso porque, após isso, o craque deixou o Barcelona e foi jogar lá no PSG. E eis que chegamos na atual temporada, 2024. E o Barça chegou para o mata-mata da Champions com o time em ascensão, e Xavi parecia que havia achado o time ideal. E os jovens Yamal e Cubarsí viraram peças-chave do time. E o Barça enfrentou novamente o PSG nas quartas. E o time espanhol chegou bem confiante para o confronto. E a primeira partida foi bem disputada entre as duas equipes. Porém, o Barcelona acabou sendo mais eficiente. E naquele jogo, o brasileiro Rafinha jogou muito. O atacante brasileiro fez 2 gols e foi essencial para o Barcelona vencer aquela partida por um placar de 3-2, um excelente resultado. E o Barça era o franco favorito para passar de fase. E no segundo jogo, eles começaram muito bem a partida. E rapidamente já venciam o jogo por 1-0. E a vaga estava muito perto. Porém, tudo começou a dar errado quando o zagueirão Ronald Araújo foi expulso no começo do jogo. E após a sua expulsão, o jogo mudou completamente. E o PSG começou a dominar a partida. E com 1 a menos, foi impossível para o Barça segurar o resultado. E o PSG foi com tudo para cima para virar aquela partida. E eles conseguiram fazer uma virada fantástica. E avançaram assim para as semifinais da Champions, vencendo aquela partida por um placar de 4-1. E o Barça, mais uma vez, sofreu uma eliminação humilhante e vergonhosa na Champions. E até difícil explicar o que acontece com o Barça na Champions, para eles tomarem todas essas goleadas. Porque perder é algo normal, porém, perder do jeito que o Barça vem perdendo é realmente vergonhoso para um clube tão grande e vitorioso. Mas e para vocês, o que acontece com o Barça? É a falta de um grande time ou a péssima gestão acabou com o clube? Me falem aí nos comentários. E vocês, qual dessas derrotas foi a pior na opinião de vocês? Comentem aí. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like, que isso ajuda demais. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo conteúdo.